Olá a todos, sejam bem-vindos ao primeiro Acreditar à Conversa, que se pretende que seja um espaço onde se pode esclarecer dúvidas, questões acerca da oncologia pediátrica. O meu nome é Ana Monteiro, estou acompanhada da doutora Maria do Bom Sucesso, que é oncologista pediatra no Centro Hospitalar de São João, com a Maria do Carmo, mãe de uma Barnabé, e o Tiago, que é também um Barnabé. Explico muito sucintamente o que é um Barnabé, portanto, os Barnabés são todos aqueles que tiveram o diagnóstico de um cancro infantil até aos 25 anos. Vamos começar então com a Maria do Carmo. Maria do Carmo, como é que foi esta notícia de saber que o meu filho tem um cancro? Bem, o momento de saber a notícia, eu ainda hoje não consigo, eu sei precisar o momento, mas não me consigo recordar das palavras que o médico me disse na altura. Recordo dele me falar de cancro. A minha filha andava com uns sintomas já há uns tempos, já tínhamos feito alguns exames, não tinha sido nada conclusivo, e quando depois recorremos ao médico oftalmologista, ele nos indicou o hospital de referência para tratar, para ela ir com uma carta. Nada nos fazia prever, porque eu acho que nenhum pai está à espera que o filho tenha cancro. E quando se recebe uma notícia destas, fica-se sem chão, e isto é uma frase já batida, mas é verdade, quer dizer, o mundo desaba, porque o cancro ainda está tem uma carga emocional muito forte, e cancro num filho é um peso enorme para uma família. Maria do Carmo, e que mudanças é que este diagnóstico trouxe à vossa vida na altura? Olha, primeiro, eu tive que deixar de trabalhar para acompanhar a minha filha. Depois havia mais 2 filhos em casa que era preciso acompanhar. O pai trabalhava e estava a fazer uma licenciatura. Por isso, manter todo um equilíbrio nesta situação, nesta fase, foi assim um bocadinho complicado. Contámos com a ajuda dos avós, que acompanharam os 2 irmãos que ficaram em casa. Tivemos sorte de estar perto do hospital, morar muito próximo do hospital, o que é uma mais-valia muito, muito positiva. E muito forte em termos de poder acompanhar os irmãos. Eu permitia-me todos os dias a casa para estar, quer em horários diferentes, porque tinha, quer a minha irmã, quer o meu marido, quando saía do trabalho e no intervalo de aulas estava com a miúda. E depois os avós mudaram-se de armas e bagagens para a nossa casa, para nos fazer coisas tão simples como os trabalhos de casa com o mais pequeno, o jantar, roupas que era preciso tratar. A mãe deixa de trabalhar, os rendimentos, parte de rendimentos deixam de entrar, as despesas aumentam, a escola da filha também deixa de poder ir à escola, e depois é toda uma logística que é preciso reformular, mesmo na própria casa. Há toda uma dinâmica que se altera, uma dinâmica familiar que fica completamente alterada. E durante quanto tempo é que a sua filha esteve em tratamento? Em termos de tratamentos foi 1 ano e pouco, 1 ano e 4 meses mais ou menos de tratamentos, e depois houve a parte da recuperação física, porque ela ficou fisicamente muito debilitada, e aí estamos a falar quase em 2 anos que eu estive de baixa com ela a acompanhar. E depois desses 2 anos passei a trabalhar em part-time para poder levar, trazer à escola, ir buscar consultas, fisioterapia, todas aquelas. E como é que as pessoas à sua volta reagiram a este diagnóstico? Quando falo as pessoas, falo os amigos, a família e até a sociedade em geral. Quando saía à rua com a sua filha e provavelmente com uma imagem diferente, não é? Como é que as pessoas reagiam? Olha, primeiro, eu acho que o grande peso nesta doença é o desconhecimento. As pessoas desconhecem, e eu acho que se calhar um bocadinho por culpa nossa, pais, que tentamos proteger e esconder um filho com cancro. E por isso, quer na escola, a recepção foi ótima, mas também estamos a falar numa escola onde já tinha havido um caso anterior de cancro, no cancro infantil, pronto,
uma menina que tinha tido cancro, por isso a escola recebeu muito bem, os amigos também receberam bem. Na família, aí já foi um pau de dois bicos, que houve aqueles que apareceram e que estiveram nas grandes e nas pequenas coisas, e houve aqueles que fugiram, que desapareceram. E penso que isto que irá acontecer em termos de sociedade em geral, em amigos. Houve amigos que apareceram, amigos que não eram amigos e que passaram a ser. Fazer coisas tão pequenas como pegar a minha filha, por exemplo, ir apanhar couves para dar aos coelhinhos ou às galinhas, e quando nós chegámos à casa desses amigos ela mal andava, tão fraca que estava, e quando saímos de lá ela quase que corria. Por isso, e depois há sempre aquelas pessoas que se chegam e aqueles que se afastam, mas esta doença é um crivo, e criva coisas boas, fica o que é bom e afasta-se aquilo que se calhar já se devia ter afastado há mais tempo. Tiago, tu que viveste na primeira pessoa esta doença, ficaste doente com que idade? Foi aos 7 e tive uma recidiva aos 11. Uhum. Lembras-te de algum momento especial, algum momento assim mais curioso da altura em que tu estavas a fazer tratamento? Curioso, positivo ou negativo? O que tu quiseres. Eu acho que a maior surpresa que eu e a minha família tivemos foi a surpresa visual que o cancro nos traz. Foi a perda de cabelo, sobrancelhas, pestanas, enfraquecimento do corpo e todas essas alterações que foram trazidas pelos tratamentos. A gente questionou se fazia bem, se fazia mal, e então foi o momento mais caricato. Olha, e o que é que mais te custou na altura em que estavas a fazer tratamento? Provavelmente deves ter feito quimioterapia, Sim. Radioterapia também. O que é que mais te custou naquela altura? Eu tenho um irmão mais novo e foi a distância, foi tirar o meu irmão de perto de mim, foi o pior que fizeram. Era pequeno o meu irmão, eu era novo também, e não era a gente dar-se bem ou mal, mas pronto, queria tê-lo ao pé de mim, claro. e não podia. E agora pensando por outro lado, o que é que te ajudou a superar a doença e a dar a volta? A presença sempre das pessoas importantes para mim, de amigos e de família, que quando podiam, estavam. Que havia pessoas que no momento não estiveram e que me deixaram desiludido por isso. Mas eu sei bem quem esteve lá para me apoiar e para me ajudar. Já a Maria do Carmo falava há bocadinho da importância da família e dos amigos, claro, desta rede de apoio, não é? Num momento que é um momento de sofrimento. Doutora Maria de Bom Sucesso, depois de falarmos com a Maria do Carmo e com o Tiago, que falaram na primeira pessoa, a doutora Maria de Bom Sucesso falará na sua perspectiva enquanto médica que lida diariamente com estas famílias. Quais é que são os cancros mais comuns na infância? Os tumores pediátricos são, de uma forma geral, muito diferentes daquilo que nós estamos habituados a ver como cancro do adulto. E são tumores diferentes a vários níveis, e não só porque estamos a falar de um grupo etário particular. São tumores que derivam de células diferentes, são tumores que derivam de células embrionárias, ao passo que os adultos derivam de células epiteliais. Não estão vinculados a nenhum estilo de vida, a fatores de risco, não é? A criança não teve tempo para ter comportamentos de risco, alimentação errada, fatores ambientais. São tumores que, por isso mesmo, crescem muito rapidamente. De uma forma geral, são tumores que se multiplicam rapidamente, e isso condiciona também aquilo que nós temos que fazer, a forma como nós atuamos. São tumores que muitas vezes estão também já disseminados à partida, mas por outro lado são muito mais quimiosensíveis, portanto mais sensíveis aos tratamentos de quimioterapia do que os adultos. E os principais grupos de tumores são os tumores líquidos, as leucemias, logo seguidos os tumores do sistema nervoso central. Esses são assim os grandes grupos de tumores
E depois os tumores, os neuroblastomas, e os tumores renais e depois uma série de outros tipos de tumores. E que também a incidência varia segundo a idade. As crianças mais pequenas temos maior incidência de determinados tumores, nos mais velhinhos, adolescentes, já vamos ter outro tipo de tumores, por exemplo, sarcomas, outros tumores já mais parecidos com os dos adultos. Portanto, os tumores das crianças é um mundo muito heterogéneo e francamente diferente no comportamento, na forma como se apresentam daquilo que são habitualmente os tumores de tipo adulto, característicos da idade adulta. A doutora Maria Dom Sucesso, falava há bocadinho que a criança não esteve exposta a fatores de risco, mas podemos falar em alguma forma de prevenção, alguma forma de prevenir este tipo de doença? A maioria das vezes não há forma de prevenção, isto é, a prevenção como nós a olhamos, isto é, evitar fazer determinada coisa para que não aconteça o cancro, não há. Porque não são tumores evitáveis. São excepcionais as situações, por exemplo, que têm alguma base genética ou hereditária. E são excepcionais, são muito raras as situações que aparecem em crianças que têm algum síndrome predisponente de tumores, por exemplo. Portanto, a maioria não tem qualquer fator conhecido e, portanto, não são evitáveis. Como é que são evitáveis? São fazendo um diagnóstico o mais precoce possível. E essa é a melhor forma de nós não evitar, mas fazer um diagnóstico precoce com vista a melhorar o prognóstico. Falou agora aqui no diagnóstico precoce. Quem é que está preparado para fazer este diagnóstico precoce? Os médicos de família? Todos. É um papel que nos compete a todos. Médicos, sociedade, médicos oncologistas pediátricos, pediatras, todas as especialidades e sociedade. Portanto, é um papel que nos compete a todos e todos nós temos obrigação de participar nele. A marcha diagnóstica começa desde os primeiros sinais da doença até quando ela atinge de tal maneira, tal forma, proporções que levam o doente ao médico. Depois o médico tem que pensar que pode ser uma doença oncológica, o que numa criança é muito raro. O cancro numa criança é uma situação excepcional, é raro. Nós somos uma pequena percentagem, somos 1% da doença oncológica geral. Em Portugal, estima-se que tínhamos cerca de 400 novos casos por ano, portanto, somos uma migalhinha. E dentro daquilo que é a patologia, as doenças que os pediatras, os médicos da medicina geral familiar veem mais frequentemente, o cancro está lá no fundo, não é? E, portanto, é necessário um alto índice de suspeição para pensar que determinada constelação de sintomas, determinada sintomatologia pode nos levar, pode fazer pensar que se trata de uma doença oncológica. Há algum sinal de alerta que nos possa deixar, ou sinais de alerta para o diagnóstico desta doença? A maioria dos sinais e sintomas associados ao cancro pediátrico são inespecíficos, isto é, são comuns a outras doenças banais que existem durante a idade pediátrica. A febre, por exemplo, a febre, gânglios aumentados, são motivos frequentes de procura médica e a maioria deles não tem qualquer significado mais grave, não tem significado doença oncológica.
O ano passado, a CIOP, foi ano passado, há 2 anos, lançou o dia da Awareness Day para, de facto, chamar a atenção para alguns sinais e sintomas da doença oncológica pediátrica, mas realmente, de uma forma geral, todos eles são comuns às doenças mais banais, mas, por exemplo, uma palidez, febres recorrentes e prolongadas, sobretudo se associadas a alterações do estado geral, uns gânglios que se mantêm aumentados e que não parecem estar associados a infecções, tumefações, papos que não passam, alterações, por exemplo, no reflexo luminoso, são alguns dos sinais e sintomas e, sobretudo, na dúvida, tem que procurar atenção médica e o médico tem que valorizar aquilo que os pais dizem, porque são os pais quem melhor conhece os seus filhos. Nós temos ouvido falar temos ouvido falar nas notícias algumas vezes sobre registro oncológico pediátrico. Eu queria pedir-lhe se, em poucas palavras, conseguiria dizer-nos o que é, afinal, o registro oncológico pediátrico, para que é que serve, que utilidade é que terá? O registro oncológico é uma obrigação legal. Devido às particularidades daquilo que é a doença oncológica pediátrica, como já disse, que são diferentes, portanto, a forma de os registar deve ser também diferente, e daí o ter sido contemplado um registro oncológico pediátrico, que é feito nos moldes diferentes, os tumores são classificados de uma forma diferente daquilo que são os adultos. Portanto, é fundamental que nós, e porque a doença oncológica pediátrica e o tratamento que se conseguiu em décadas atingir taxas de sobrevivência atuais que rondam os 80%, só é possível graças a grupos cooperativos internacionais que necessitam de dados, registros. É através destes registros que nos permitem conhecer epidemiologia, que nos permitem retirar dados para melhorar e afinar os tratamentos, porque também o registro oncológico pediátrico contempla o registro dos sobreviventes e das sequelas, daquilo que vai acontecer, mesmo depois de terminar o tratamento, daquilo que vai acontecer aos sobreviventes. E, portanto, é tão fundamental quanto isto. E qual é que é a situação deste registro em Portugal? Neste momento, como sabe, houve a lei que implementou o Registro Oncológico Nacional, no qual o Registro Oncológico Pediátrico está contemplado. Está ainda em fase de arranque, porque é um registro difícil, que necessita, é muito específico e, portanto, está em fase de arranque. Uhum. Só para terminarmos, e em muito poucas palavras, gostaria assim de correr cada um de vocês, começando pela doutora Maria do Bom Sucesso, passar para a Maria do Carmo e depois para o Tiago, do ponto de vista pessoal, como é lidar de perto com o cancro infantil, cada um com papéis diferentes. O que é que, em pouquíssimas palavras, esta vivência vos traz ou vos trouxe? Doutora Maria do Bom Sucesso. Eu aprendo coisas novas todos os dias. Isto parece uma frase feita, mas não é. Eu acho que, primeiro, é um vício, é impossível. Quem entra nesta área já não consegue, isto torna-se a nossa vida. E eu aprendo coisas diferentes todos os dias, apesar de ser uma área muito exigente, que afasta muitos dos pediatras, e eu sinto que me tem tornado melhor pessoa, a desvalorizar determinadas coisas, valorizar outras, que se calhar se estivesse a fazer noutra área, não teria a mesma visão. E aprendo sempre com as nossas famílias. Maria do Carmo? Foi descobrir uma outra vida. A minha filha tem uma frase muito gira que diz que a nossa vida, que tem o AC e o DC, que é o antes do cancro e depois do cancro.
Antes do cancro era uma coisa, agora depois do cancro é outra coisa. Mas é uma outra coisa melhor, por incrível que pareça, nós melhoramos e a nossa vida está muito melhor depois do cancro da minha filha, porque agora aproveitamos tudo e desvalorizamos muita coisa que não tinha valor, mas que nós valorizávamos. E lidar com estas crianças que têm uma força enorme, são super-heróis. Eles sim são super-heróis. Esqueçam os Ronaldos que andam por aí. Eles sim são os nossos heróis. Tiago? Eu, como pessoa que passou pela própria doença, acho que é algo que trouxe-me coisas más, como a doença, como o sofrimento, tudo que sofri durante e pós os tratamentos, mas trouxe-me outras coisas boas. Eu conheci pessoas que levarei para o resto da vida. Tenho a experiência de estar a fazer voluntariado na Acreditar, que é algo que me preenche como pessoa. E acho que é algo que na vida nos fica marcados das pessoas que nos apoiam, daquilo que é importante para nós. E acho que é isso que temos que dar valor. E é com estas mensagens que nós chegamos ao final do nosso primeiro Acreditar à Conversa. Muito obrigado pela vossa companhia, obrigado pela vossa companhia também e encontramos-nos na próxima conversa.